Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início, às nossas atividades agora, Vocês terminaram as atividades avaliativas, da terceira unidade e a gente agora vai iniciar os conteúdos da quarta unidade. Então a gente vai começar hoje com história, com o tema a independência, Vamos ver do que se trata esse tema, Algo que vocês já conhecem. Não é nada novo, Esse tema vocês já ouviram sobre a independência do Brasil. Vamos lá. Lá no livrinho de vocês vão acompanhar, o texto que eu coloquei aqui no slide para vocês e vocês vão acompanhar aí na leitura. Vamos lá. A independência. Após o retorno da família real ao Brasil, o país continuou como Reino Unido ao de Portugal por mais 15 anos. Os políticos portugueses, entretanto, pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Governava o Brasil em nome de Portugal o príncipe herdeiro D. Pedro I. De um lado, os portugueses exigiram seu retorno a Portugal. De outro, os partidários pediram que ele permanecesse no Brasil. D. Pedro I atendeu ao pedido dos partidários e, em 9 de janeiro de 1822, data conhecida como Dia do Fico, foi por causa da resposta positiva de D. Pedro I em ficar no Brasil. Então, o que é que está falando esse texto? Então, os portugueses, que estavam sempre já desde a época do descobrimento do Brasil, tomando conta do Brasil, E aí depois, com o tempo, se conseguiram a independência do Brasil com relação a Portugal, Quem estava no momento, durante a independência, que deu o grito da independência, foi o príncipe herdeiro D. Pedro I, Então, ele estava aqui no Brasil, depois pediram para ele retornar a Portugal, mas ele atendendo ao pedido dos brasileiros, achando que seria justa a independência do Brasil, então ele ficou no Brasil. E no dia 9 de janeiro de 1822, essa data ficou conhecida como o Dia do Fico. E assim ficou conhecida a frase histórica de D. Pedro: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essa frase é histórica, todos conhecem na história do Brasil, Foi o marco do dia em que D. Pedro I decidiu ficar no Brasil para então proclamar a independência. Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal e D. Pedro, cada vez mais, irritava-se com as ordens vindas de Portugal, onde havia impedimentos de entrada de mercadorias, impedimento de evolução do país, do Brasil. Então, D. Pedro I irritou-se e então ele resolveu, no dia 7 de setembro de 1822, o imperador retornava de Santos quando recebeu notícia de que Portugal havia anulado várias medidas em relação ao Brasil. Contrariado, D. Pedro I deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: independência ou morte. Essa imagem também é bem conhecida na história do Brasil. Esse momento ficou conhecido como Grito do Ipiranga ou Grito da Independência, porque aconteceu às margens do Riacho Ipiranga, próximo de São Paulo, onde, reunindo sua comitiva, D. Pedro I tornou o Brasil independente de Portugal. Nosso país se tornou uma monarquia e D. Pedro I foi o imperador constitucional. Após a independência do Brasil, D. Pedro reinou por 9 anos, mas foi em 1831, por causa do falecimento de seu pai, D. João VI, em 1826, e ele teve que retornar a Portugal e lutar por seus direitos no trono português. No Brasil, na luta pela independência e a organização do primeiro governo imperial, foi muito importante o trabalho de José Bonifácio de Andrade e Silva, considerado o patriarca da independência. E quando D. Pedro I retornou a Portugal, deixou no Brasil seu filho, D. Pedro de Alcântara, que com apenas 5 anos de idade era um príncipe regente e ficou sob os cuidados de José Bonifácio. Tempos depois, D. Pedro de Alcântara cresceu e ele reinou no Brasil com o título de D. Pedro II. Então, essa é a história da independência do Brasil, Momento em que houve a independência a partir de D. Pedro I, que decidiu, então, fazer o grito da independência ou morte, ou seja, pela independência. Se não ocorresse a independência, seria preferível, então, morrer do que ficar sob as ordens de Portugal. Agora a gente vai fazer a atividade na página 147 do livro de vocês vão acompanhar aí e abrir na página 147. Vamos lá, a primeira questão. Marque com um X a resposta certa. Letra A. Após o retorno da família real, os políticos portugueses queriam transformar o Brasil novamente em município ou colônia. Então,
Seria a resposta colônia. Porque após a chegada da família real, os políticos queriam então transformar o Brasil em colônia dependente de Portugal. Letra B. Nessa época, quem governou o Brasil em nome de Portugal era Dom Pedro ou do Dom João VI. Então, foi Dom Pedro quem realmente governava o Brasil em nome de Portugal. Letra C. O dia 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como o dia do perdão aos portugueses ou o dia do fico. Então, a gente viu lá durante a nossa aula que foi o dia do fico, do dia em que ele decidiu, pela nação, ficar no Brasil. Letra D. Havia no Brasil, nessa época, uma campanha a favor de quê? O primeiro item, o Brasil ficasse independente de Portugal ou o Brasil aumentasse a produção do açúcar. Então, vai ser o primeiro item, porque o Brasil desejava que o Brasil ficasse independente de Portugal. Segunda questão. Transcreva a resposta positiva de Dom Pedro aos brasileiros, que ficou conhecida como o Dia do Fico. Então, qual foi aquela frase histórica que nós vimos lá na aula, aqui na apresentação do slide, sobre o que ele disse? Então, vamos lá. Vocês vão abrir aspas e dizer a frase que ele disse lá para ficar no Brasil. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Fecha aspas. A gente utiliza aspas quando a gente quer transcrever a fala de alguém ou de algum texto. Terceira questão. Pinte o nome do príncipe regente que se tornou imperador do Brasil após a independência. Então, quem foi o príncipe regente que se tornou imperador do Brasil depois da independência? Então, nós temos os títulos: Dom João VI, José Bonifácio, Pedro Álvares ou Dom Pedro I. Então, o item é Dom Pedro I. Então, aqui a gente vai concluir atividades, né, desse conteúdo de história. Vocês vão rever os conteúdos do livro de vocês e também ouvir, se necessário, esse slide que nós passamos agora, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.